próprio proveito, mas de muitos para que assim possa salvar. Glória a Deus. Aqui, irmão, o apóstolo Paulo aqui está me ensinando, através dessa palavra, versículo 10. Não murmurei, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Que nós, em vez de nós murmurarmos, nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque muitas das vezes, em nossas vidas, a palavra vem murmurar, porque muitas vezes a gente reclama, às vezes, muitas vezes a gente não está contente, muitas das vezes, às vezes, alguma situação que nós passamos. Então, que a gente não venha murmurar, na hora que a gente pensar em murmurar, que a gente venha agradecer. Que a gente venha agradecer pelo dia, que a gente venha agradecer a Deus pelo pão de cada dia, que a gente venha agradecer a Deus pelo teto, que a gente venha agradecer a Deus pelos livramentos, visto e desvisto, que a gente não vê, que a gente venha agradecer ao Senhor em vez da gente murmurar. Porque a murmuração não vem a bênção de Deus. Quem murmura não recebe a bênção do Senhor. Por que o ministério não recebe? Porque fica murmurando e impede que a bênção do Senhor venha na tua vida. Então que a gente venha agradecer, que a gente venha ser vigilante, que a gente venha entender, pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento. Então a palavra também está dizendo: aquele, pois, que está de pé, olha que não caia. Irmãos, nós temos que ficar na torre da vigilância, que a gente está hoje firme, mas que a gente não venha ver pessoas que estavam firmes e que a gente vem fora, que a gente não vem dizer, que a gente vem olhar com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, que a gente venha orar pela vida dessas pessoas, porque nós não estamos escapos de passar por luta, como o próprio Jesus disse que nós passamos por luta, mas que a gente venha vigiar para que a gente não venha cair. Então a palavra diz: olha que não caia. É uma observação para nossas vidas, que nós estamos de pé para que a gente venha ficar vigilante, que a gente não venha cair. Ao versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, porque a tentação humana, qual é a tentação humana? O pecado. O pecado todo dia bate em nossas portas, para que a gente não venha firmar, para que a gente não venha ficar firme. Então a palavra está dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. Quem é fiel? Deus. Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele também dá o escape. Porque a palavra lá em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de quem? De vós. A tentação vem na minha, na tua vida. O pecado vem as artimanhas de Satanás, vem as afrontas. Mas o Senhor disse que não veio a tentação senão humana, porque ele também dá o escape. Na hora que a tentação vem, ele vai dar o escape na minha, na tua vida. Na hora que vem a tentação, o Senhor está conosco. Na hora que vem o pecado nas nossas portas, a gente foge do pecado. Porque a palavra está dizendo aqui: antes com a tentação também o Senhor, antes com a tentação também o escape, para que possais suportar. Então, se vem uma tentação na nossa vida, vem. Mas o Senhor disse que não veio tentação senão humana, porque não podemos suportar. Vem, mas ele vai dar um escape para que a gente venha suportar. A luta está grande na minha, na tua vida, é suporte. As pelejas estão grandes, suporta. As aflições estão grandes, suporta. Suporta porque quem está com você é o Senhor. Suporta porque nessa luta você não vai pelejar só, porque o Senhor está pelejando por você. Persevera, confia, porque grande também é a tua vitória. É verdade. Não tem vitória sem luta não, irmãos. Nós estamos aqui, é guerra, é batalha, para que a gente não venha ficar permanecendo na presença de Deus. A luta já vem dentro de casa, a luta já vem constante no nosso dia a dia. Todo mundo tem trabalho, todo mundo tem luta, todo mundo tem situação. Mas o Senhor disse que Ele dá o escape para que a gente venha suportar. Está passando por luta, tá, mas o Senhor está contigo. Está passando por provações, mas nessa peleja você não está só. Você tem um general que é Jesus na tua vida para te dar força para que você venha suportar. Eu também estou passando por provações, estou passando por luta, estou passando por várias situações na minha vida, mas eu estou confiando em quem? É no Senhor. É tanta coisa que vem para que venha parar a nossa caminhada, tanta coisa que vem para que a gente venha parar, mas você não vai parar, você vai perseverar. Você não vai parar, você vai ficar firme. Sabe por quê? Porque em meio às tuas lutas você tem um Deus que está com você. Você tem situação em casa, de trabalho, você tem situação de filho, você tem situação de várias situações, mas creia que o Senhor já te deu a tua vitória. Você não vai do teu lado em vão, você já saiu do
força. Só em você chegar aqui, você já está abençoada, você já está abençoado. Porque foi uma oportunidade que o Senhor nos deu. Aleluia. Eu sempre estou lá, estou passando por luta, aí estou botando louvor, estou engrandecendo, estou louvando. E o inimigo se levantando, eu estou adorar só o teu Deus, que Ele vive e reina para todos sempre, amém. E às vezes eu começo a lembrar de uma irmã, de um irmão, de uma palavra. Aí eu começo a lembrar do pastor. Eu digo, oh Deus, abençoa lá os seus servos lá trabalhando e tudo. Aí eu digo assim, minha cirurgia já está, graças a Deus, já fazendo 3 meses. Já estou aqui bem, daqui um dia já estou trabalhando. E o nome do Senhor está sendo glorificado na minha e na tua vida. É assim que Deus faz. Sabe por que eu digo assim? Porque foi Deus nessa cirurgia minha. Foi Deus nessa cirurgia minha. Sabe por quê? Eu fui em vários lugares. Mas fui em Jaraguara, não foi a vontade de Deus. Fui para Salvador, na Fonte Nova, não foi a vontade de Deus. Quando fui para Ilhéus, foi a vontade do Senhor na minha vida. Então tudo foi a vontade do Senhor, mas tudo isso foi o quê? As orações. Eu agradeço a Deus, cada irmã que está orando pela minha vida, perseverando. Então, creio no teu milagre. A meus olhos humanos, eu não tinha dinheiro. Mas o médico dos médicos foi Jesus que fez a obra na minha e na tua vida. Então, isso é motivo da gente agradecer ao Senhor. O último versículo aqui, irmão, 31. Ele diz assim, ó. Portanto, que comais, que bebais ou façais outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você está fazendo aqui na obra, se você estiver pregando, se for o dom que Deus te deu de louvar, se Deus te deu de limpar a igreja, de ser hospitaleiro, de ficar na portaria, de fazer tudo aqui para a obra do Senhor, a palavra está dizendo fazer tudo para a glória de Deus. Você não está fazendo aqui pela vida do pastor Márcio, pela vida da missionária Alice, pela minha vida, pela vida de cada irmã, não. Você está fazendo aqui para a glória do Senhor. E nós temos que estar fazendo cada dia. Se nós estamos fazendo com amor, vamos cada dia fazer mais e mais ainda com ânimo, com amor, com alegria, porque a recompensa nossa vem do Senhor. E tudo que nós fizemos para o Senhor não é em vão. Aí o versículo 33 diz, ó, como também eu, em tudo, não agrado a todos. Nós não vamos agradar a todos, né? Vai ter gente que não vai com a minha cara, vai ter gente que não vai com a sua, vai ter gente que vai se levantar contra a minha vida, vai se levantar com a sua, vai ter gente que vai falar mal da gente, vai nos caluniar, vai dizer que a gente é mentiroso, é mentirosa, vai ter gente que vai fazer fofoca com o nosso nome, vai ter reuniões querendo ver a nossa derrota, vai ter gente fazendo algo para querer destruir nossas vidas o tempo todo, mas só que a palavra está dizendo assim, ó, como também eu, Paulo está dizendo, como também eu, em tudo, não agradando a todos, mas não buscando meu próprio proveito, mas de muitos para que possa salvar. Não quero agradar todo mundo não, porque a gente não vai agradar todo mundo. Aleluia! Quero fazer a vontade de Deus para agradar o Senhor. Aleluia. E a palavra está dizendo aqui, não buscando meu próprio proveito, que a gente cada dia, nós temos a nossa vida, que a gente tem que buscar, temos. Também a gente tem que estar fazendo a obra do Senhor, para que alguma palavra está dizendo, para que proveito mais de muitos, para que se possa salvar. Vamos se preocupar com alma. O Senhor te deu uma missão. Qual é a missão? Ganhar almas. Qual é a missão? Fazer a vontade dele. Qual é a missão? Levar a palavra dele. Qual é a missão? Resgatar as vidas que estão perdidas lá fora, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Eu sempre falo, irmãos, que o que me fortalece, o que nos fortalece a mim na tua vida, não é a nossa força humana. Porque se fosse a nossa força humana, nós não estaríamos aqui. Vamos ser sinceros, tem dia que nós chegamos aqui no culto que a gente sente vontade de ir para casa. Não é porque não tem presença, não. É por causa de muitas das vezes das lutas, das fadigas, de várias situações. Mas quando a gente chega aqui, que a gente vê uma palavra do irmão, de uma irmã, vê um louvor, vê uma pregação, a gente sai daqui cheio da presença, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, porque o Senhor está conosco. E eu digo assim, vai se levantando e eu vou glorificando. Vai se levantando e eu vou glorificando. E o nome do Senhor vai ser louvado na minha e na tua vida. Fica firme, coisas grandes virão na minha e na tua vida. E assim vai essa oportunidade no Jesus. Aleluia, Deus, louvado seja, engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o hino da harpa. Antes eu peço, amada igreja, que se coloque de pé. Vamos pedir a Deus para que venha ouvir os nossos louvores, que não fique só nesse teto, mas que toda adoração venha sair do coração
para que Ele receba na glória. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da glória, Deus de poder. Nós fomos criados, meu Senhor da glória, para te adorar em espírito e em verdade. E que nessa noite, meu Senhor da glória, o Senhor nos ajuda, meu Pai, a ser verdadeiro adorador por excelência. Nos ensina, meu Senhor, a te adorar. Compreenda se porventura nós falhar, se porventura nós errar. E nos ensina a ser aperfeiçoado por ti, pois somos vasos nas tuas mãos e queremos te agradar em espírito e em verdade. Pai, fica conosco e receba os nossos louvores em nome de Jesus. 193. Glória a Deus. Glória. Amém, todos acharam? Sim. Amém. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. A igreja te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eras em breve as dores findas do dia alegre da tua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu creio, aleluias. Quem crê que Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Eu creio no nome de Jesus. Nossa irmã Vanessa está com a oportunidade de entoar louvor e adoração naquele que é digno de adoração, o Senhor Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Ajuda nós, Senhor da glória, te adorar. Ajuda nós, Espírito Santo, a entoar. Que nossa adoração, meu Pai amado, seja somente para ti. Louvado seja o Senhor. Adore a igreja juntamente com a irmã Vanessa. Se você não sabe o louvor, glorifica, exalta, abre a sua boca e fala para o Senhor, te adore em espírito e em verdade. Oh, aleluias, glória seja dada ao Eterno. Santo e exaltado é o nome santo do Cordeiro. Eita, que Vanessa é bênção.
Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz de Deus. Amém? Vamos se nos colocar-se de pé para a gente estarmos adorando o Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Nossa irmã Eloá Souza, Deus abençoe. Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas.
Deus é fiel, aleluia. Bendito seja o Senhor. Roseane, Deus abençoe. O que será que vai quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se
Aleluia, louvado seja, agradecido seja por dar algumas oportunidades em nome de Jesus. Quero convidar a nossa irmã Marilene para estar com a oportunidade. Santo e exaltado é o nome santo do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui para os irmãos. Vou deixar aqui para os irmãos em Tiago. 1 Tiago 5. E diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lançam em rosto, e se dá-lhe a dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte. A palavra do Senhor, irmãos, nos vai a nos dizer: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Muitas das vezes há situações em nossas vidas que nós não sabemos como resolver. Há situações em nossas vidas que a gente vivemos como tolo. Então, se você está vivendo em situação que você não está sabendo resolver, não faça como um tolo. Peça sabedoria ao Senhor. E como na palavra diz que Ele lhe dá sabedoria. Então, peça sabedoria a todo momento. E apenas da sua fé, irmão. Tenha fé em todos os momentos das suas vidas. Se porventura você passa por uma situação hoje que lhe resta dúvida, isso não é de Deus, não. Peça a Deus, peça sabedoria, como na palavra está dizendo. Peça sabedoria a Deus que Ele lhe dá. Então, se por situação que você está passando, resta dúvida nos seus corações, se às vezes você está passando uma situação que pede a Deus e às vezes tarda, não duvide. Tenha paciência e clama, pede sabedoria a Deus e bota sua fé em ação. Porque logo a providência do Senhor virá. Não duvide de momento algum. Várias vezes vai acontecer a situação, possa ser até mesmo Deus provando a sua fé. Então não deixe que a dúvida venha tirar você do prumo. Peça sabedoria ao Senhor. Não venha ser como as ondas. Não deixe que as dúvidas venham trazer você como as ondas que vai ser levado de um lado para o outro. Mas se tendo sabedoria no Senhor e perseverança e buscando todo o tempo que o Senhor, Ele lhe dá a resposta no momento certo. E assim agradeço a minha oportunidade. Oh, glória. Jesus é bom. As senhoras, em nome do Senhor Jesus, estão com a oportunidade de entoar louvores e adoração ao Eterno. Deus é bom. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Samuel, você está aqui no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Agora, Glória a Deus. Amém, igreja? Eu vou ser breve nas palavras aqui, a qual o Senhor falou comigo hoje à tarde. Eu não poderia ir para casa sem passar para a igreja. Louvado seja o Senhor. Aquilo que é de graça Ele me deste, de graça também eu darei para o povo dele. Enquanto isso, os varãos, louvado seja o Senhor, se prepara que em seguida estarei dando oportunidade, em nome de Jesus. Quem diz assim em João capítulo 8, versículo 10, eu vou ler para ganhar tempo, tá bom, igreja? Quem quiser acompanhar, fique à vontade, mas eu vou ler. Que diz assim, João 8, capítulo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Louvado seja o Senhor. Essa palavra o Senhor tem falado muito ao meu coração, igreja, pois fala a respeito de misericórdia, de perdão. Pois Jesus aqui, Ele foi misericordioso, perdoador com aquela mulher. Pois na lei de Moisés dizia que aquela mulher que foi pega em auto de adultério, louvado seja o Senhor, ela teria que ser apedrejada até a morte, diante da sociedade. E quando os fariseus e os publicanos trazem aquela mulher diante de Jesus, a intenção dele, louvado seja o Senhor, era colocar o nosso mestre à prova. Mas a palavra também vai dizer que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele contempla a nossa mente, concede, louvado seja o Senhor, e sonda os nossos corações. E essa palavra é muito interessante porque eu aprendi com ela que na vida qual nós levamos, louvado seja o Senhor, e temos que tomar, por exemplo, que nenhum de nós, louvado seja o Senhor, somos melhores. Que todos nós estamos em um nível, em um patamar, que todos nós somos pecadores, louvado seja o Senhor. E que nós falhamos, são pecados diferentes, mas nós agimos também e pecamos também. Mas o Senhor também nos ensina através dessa palavra também, louvado seja o Senhor. E duas pessoas interessantes, através da vida de Pedro e através de Judas. Todos dois eram discípulos de Jesus. Todos dois andavam com Jesus. Todos dois conheciam nosso mestre. Louvado seja o Senhor. E o mais interessante, louvado seja o Senhor, que todos dois também negaram a Jesus. Todos dois também erraram contra o nosso mestre. Judas, louvado seja o Senhor, ele negou a Jesus por 30 moedas de prata. E também, louvado seja o Senhor, o nosso irmão Pedro, discípulo, também negou o nosso mestre, negando a ele 3 vezes. Então ambos pecou e ambos negaram. E ambos eram igual. Por que igual, irmãos? Porque foi chamado por Jesus, era discípulo de Jesus, conhecia Jesus e conviveram com Jesus durante 3 anos. Então o mesmo aprendizado que Jesus lançou sobre a vida de Pedro, lançou também sobre a vida de Judas. Não foi diferente. Ambos viviam juntos. Mas você vai ver a diferença. Quando Pedro ele erra perante o nosso mestre, imediatamente a consciência dele vem e acusa. E o Espírito Santo, a qual habitava em Pedro, faz ele chorar amargamente e se arrepender do seu ato, a qual ele cometeu. Na vida, louvado seja o Senhor, de Pedro, Jesus ele nunca negou a Pedro. Jesus nunca abandonou a Pedro. Foi Pedro que negou a Jesus. E quando ele se arrepende e volta, Jesus está de braços abertos para receber a Pedro. Na vida de Judas também não foi diferente. Judas negou a Jesus, louvado seja o Senhor, e vendeu o nosso mestre. Mas quando ele vendeu o nosso mestre, que ele se depara com Jesus, Jesus ele chama ele de amigo, louvado seja o Senhor, a qual ele estava negando ao Senhor, vendendo ao Senhor por um beijo, por 30 moedas. E Jesus disse: amigo, louvado seja o Senhor. Mas há uma diferença, pois a consciência do próprio Judas já tinha totalizado. E o pecado de Judas, louvado seja o Senhor, estava levando Judas à morte. Eu quero te dizer nesta noite, que não seja igual a Judas.
Sabe por quê, igreja? Todos nós vamos falhar. Todos nós vamos pecar. Todos nós vamos errar. Mas tem uma diferença. Eu não estou mandando ninguém aqui pecar. Não estou dizendo que você tem que falhar. Não. Eu estou te dizendo uma coisa. Que se porventura acontecer no meio da caminhada você pecar contra o nosso mestre, faça igual a Pedro. Se arrependa, confessa e deixa. Não faz igual a Judas. Sabe por quê? Porque Judas, ele não se arrependeu. E sabe o que aconteceu, igreja? Ele mesmo tirou a sua própria alma. Ele deixou o adversário da nossa alma soprar no seu ouvido para que ele tirasse a sua própria alma, porque sabia que se ele tirasse a sua própria vida diante do nosso Deus, não teria perdão e não teria misericórdia. E sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Muitos estão sendo crucificados. Muitos estão perdendo a sua própria alma, porque olha para dentro de si mesmo e se examina e diz: não mereço perdão, não mereço misericórdia, não mereço a graça, louvado seja o Senhor, e acaba tirando da sua própria alma, que é isso que o adversário da minha e da tua alma está fazendo nos dias atuais. Quanto me perdi da sua salvação, porque às vezes tem ouvido do irmão não palavra de conforto, mas sim palavra de julgamento. E eu quero te dizer nesta noite: não julga. Porque aquele povo levou aquela mulher diante de Jesus para ser julgada e apedrejada. Mas Jesus, ele olhou para dentro de si mesmo e ele disse: eu não vou julgar. Olhe diante de vocês, e quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando aquele povo olha para dentro de si, olha e vê que todos eles praticavam pecado, foi retirando um a um, e só ficou aquela mulher. E Jesus, ele poderia julgar, mas ele disse: mulher, nem eu mesmo te condeno, louvado seja o Senhor. Vá e não peques mais, louvado seja Deus. Eu quero te dizer, se tu vê o teu irmão pecando, se tu vê o teu irmão errando, se tu vê o teu irmão cometendo algo que não é agradável aos seus olhos diante de Deus, não julgue. Julgue, louvado seja o Senhor, a prática que ele está cometendo. Você tem o direito de olhar pelo aquilo que ele fez, louvado seja o Senhor, a atitude dele incorreta, e até julgar diante de Deus, porque não é correto. Se ele adulterar, se ele pecar diante de Deus, a atitude dele não é correta. E você pode até olhar e dizer assim: Deus não vai aceitar isso. A atitude dele é incorreta. Mas como pessoa, como ser humano, você não tem esse direito. Porque somente o Senhor Jesus, ele pode julgar a humanidade. Então a atitude passa, igreja. Pecados cometidos hoje podem se arrepender amanhã e a pessoa não praticar mais. Mas se tu julga a pessoa, aquele pecado nunca mais diante de você tem perdão. Você fica julgando o seu irmão o tempo todo, achando que não tem misericórdia para ele. Mas eu quero te dizer nesta noite, fica com essa palavra, e quando chegar em casa, em nome do Senhor Jesus, lê lá em João, e você vai entender a mensagem que o nosso Senhor está nos ensinando. A você julgar as práticas, mas não julgar a pessoa. E louvado seja o Senhor, os irmãos estão com a oportunidade de entoar louvor e adoração para o Eterno. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. O fruto dos varões, o primeiro igreja vai do Senhor. Amém. Vai sair, vai sair. Aleluia. Aumenta mais. Não chegou ainda. Pode dar plebeia, fazer o guardião no risco. Pode dar plebeia. Oh, aleluia. É a primeira vez parece que vai dar errado, mas vai dar certo. Fica espírito, né? Vamos louvar. Mais um pouquinho, irmão.
Vai ter que começar tudo de novo, vai ter que começar. Tudo está confuso em tua vida. E você não tem mais forças para orar. Faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse a sua vida, louvaram ao Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas virão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Com o sangue de Jesus você foi comprado. O poder é da descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se levante agora. Receba do Senhor um som de vitória. Proclame sua fé em ação. Segure firme nas mãos do Senhor. Aleluia. As muralhas virão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende a seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor um som de vitória. Coloque sua fé em ação. E segura firme nas mãos do Senhor. Toda minha adoração quero te ofertar. A minha vida deposita em teu altar. Eu quero te dizer em oração que vou sempre te louvar de todo o meu coração. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor o som de vitória. Coloque sua fé em ação. Segure firme nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor o som de vitória. Coloque sua fé em ação. Segure firme nas mãos do Senhor. Aleluia. Isso é motivo de alegria, igreja. É mais uma conquista para a glorificação e exaltação do nome do Senhor Jesus. A irmã Marisa está com a oportunidade de fazer o ofertório da noite. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Jesus é santo, é poderoso. Deus é lindo. Aleluia. Deus é bom em tudo.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Esse é aquele momento especial, maravilhoso, no qual nós trazemos o dízimo e a oferta, a casa do tesouro, a casa do papai. Ele conhece o meu e o teu coração. Venha por amor e alegria e não por medo ou necessidade. Amém? Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, aleluia, Senhor, como tu és poderoso. O Senhor é um mistério, aleluias. Oh, glória a Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja o teu nome. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Oh, glórias, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida,
ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus. Oh, aleluia, Jesus, como tu és soberano e poderoso em todo o tempo. E assim eu agradeço muito pela oportunidade, em nome de Jesus. Chegou a melhor hora, igreja da palavra, onde o Espírito Santo vai continuar falando por intermédio dessa palavra. O versículo que eu falei foi em João 3, capítulo 17. Louvado seja o Senhor. Quando você chegar em casa, você lê onde Jesus veio a este mundo não para julgar, mas para perdoar. Louvado seja o Senhor. Então que nós fiquemos com essa palavra, que nós temos amor no nosso coração. Eu falo isso porque outra hora eu julgava muito. E às vezes eu olhava para a minha própria parentela, louvado seja o Senhor, que pratica e anda no pecado. E às vezes por eu falar uma vez, falar duas vezes, falar três vezes, eu achava, não quer nada não. Só Jesus, louvado seja o Senhor. E a gente começava a julgar. Porque nós achamos que o nosso falar vai mudar caráter. O nosso falar vai mudar pessoas. O nosso falar vai transformar a vida. Mas quando eu entendi que o meu falar ele só vai poder mudar, transformar, é quando o Espírito Santo querer agir, quando o Espírito Santo ele querer transformar. E eu aprendi por intermédio da palavra do Senhor que eu tenho que amar, e quem tem que fazer o julgamento é Jesus. Que eu tenho que pedir misericórdia, porque Jesus é perdoador. E eu sou a imagem e a semelhança dele. Mas a imagem e a semelhança dele não é para você julgar. A imagem e semelhança dele é para você apresentar misericórdia, para você apresentar, louvado seja o Senhor, a palavra dele com amor. E se ele quiser mudar o quadro, se ele quiser mudar e transformar, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas de mim mesmo eu nada posso. Então eu aprendi com isso. Então hoje eu vejo a minha família passando pela circunstância. E no momento que eu vi a ira para julgar e para descer a madeira, o Senhor me policiou por essa palavra e disse: somente ore. Louvado seja o Senhor. E eu disse: depois eu mando a mensagem, eu não vou mandar mais agora não. Jesus é lindo, igreja. Eu já ia mandar a mensagem, mas Deus é fiel. Amém? Eu convido meu esposo para estar trazendo a palavra. Louvado seja o Senhor. Convido, louvado seja o Senhor, a minha sogra para estar orando pela vida do pastor, a qual vai estar falando por intermédio do Espírito Santo. Minha sogra pode orar para o seu filho em nome do Senhor Jesus? Minha sogra, a senhora pode orar para o pastor Márcio? Aleluia. Orar para ele trazer a mensagem.
conquistou mais. E que ele, aonde ele botar o pé dele, aonde ele viajar, aonde ele chegar, aonde ele deitar, aonde levantar, e seja iluminado pelo Divino Espírito Santo. Na hora que ele viajar da igreja para a presença do Senhor, é que ele está com o nosso Senhor Jesus no nosso caminho. Ele não fazer nada sem a força de Deus. Ele não vai dar um passo sem ser na presença de Jesus Cristo. Que Deus tome conta dele. Que Deus fortalece de noite a dia para sempre o pensamento dele, a oração, os passos dele, Senhor Jesus. Em nome de teu filho amado, tome parte dele nos meus caminhos, fortalece de noite a dia para sempre. Quando o Senhor separou ele, foi pela tua vontade, foi pelo teu prazer que o Senhor chamou ele. Eu sei que quando o Senhor chamou, o Senhor garante tua presença, o teu amor, com o teu santo nome. Deus, onde ele botar as mãos dele, seja iluminada pela força do Divino Espírito Santo. Toma parte deles, de noite a dia, da família dele, em nome dele, da família do Sérgio, da filha dele, onde tiver, todo dele, todo filho dele, todos os pensamentos, todos os planos, o trabalho, onde ele ir para o trabalho, onde ele estiver, Deus não deixa ele sozinho, Deus acompanha ele para sempre, que Deus cuide do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tome posse de tudo que o Senhor botou na mão dele. Da mulher, esposa dele, ser usada com muito amor, muita alegria, e pelo Espírito Santo para aconselhar. Seja iluminado da força do Divino Espírito Santo. E assim eu agradeço nosso Senhor Jesus. Para sempre, Deus, Pai, do Filho do Espírito Santo. Deus é bom. Aleluia. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24, no versículo de número 26, 25. Deus é bom. Lucas 24, versículo 25. Capítulo 24 e o versículo 25. Louvo a Deus pela vida de alguns irmãos, amigos, conhecidos que estão nos assistindo pelo Facebook. Deus abençoe sua vida. Você que está aí na sua casa nos assistindo, abra a sua Bíblia também em Lucas capítulo 24 e o versículo 25. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Louvado seja aquele que é digno de honra, digno de glória e digno de exaltação. Quantos estão felizes com Jesus? Jesus é bom, né, irmãos? O tempo todo. Aleluia. E o tempo todo, Deus é bom. Glória a Deus. Quantos saiu de casa dizendo, Deus fala comigo nessa noite? Pode crer que o nosso Senhor e Salvador Jesus, através da sua infinita palavra e a sua infinita misericórdia, acredite que Ele vai falar com você nesta noite. Quantos creem, diga glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 24 e o versículo de número 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e enfrentar e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele lhe fez menção de passar diante, mas eles o convidaram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que os nossos corações ardiam no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir de quê? Aleluia. Deus é bom. Pode assentar, irmãos, dando glória a Deus, dizendo que somente Ele é digno de louvor e de adoração e de exaltação, porque Ele é. Irmãos, a palavra a qual nós lemos aqui é um texto muito lindo de se ler e reler e meditar. Esse texto, se nós formos entrar nele aprofundadamente, é necessário que nós venhamos ler do início, começando no capítulo 23 e diante, ou até mesmo a metade do capítulo, ou seja, o texto completo, o capítulo completo, para nós termos uma menção melhor, um entendimento melhor. Mas a Bíblia vai deixar claro que depois que Jesus foi morto, depois que Jesus foi levado e colocado ali naquele túmulo, depois de 3 dias, a Bíblia diz que algumas mulheres foram até lá naquele túmulo. E quando elas chegaram naquele túmulo, elas encontraram a pedra do túmulo removida. A pedra já não estava mais na entrada do túmulo. A pedra tinha sido removida. E a Bíblia diz que elas se preocuparam quando viram aquela pedra removida. E elas ficaram ali procurando. E a Bíblia cita que só estavam os aventais, o lenço sobre aquela pedra, sobre aquele túmulo. O corpo de Jesus já não estava mais ali. Aleluia. E aquelas mulheres se desesperaram, ficaram preocupadas. Só que de repente aparecem 2 anjos. Glória a Deus. 2 varões, 2 anjos. A Bíblia diz que as vestes deles resplandeciam. Oh, aleluia. As vestes deles brilhavam, resplandeciam, um reflexo tão forte. Glória a Deus. E aquele anjo pergunta para aquelas mulheres: por que procura entre os mortos aquele que vive? Oi, irmão, só de falar isso eu me arrepio. Só de falar essa frase eu sinto algo diferente. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Só que mesmo assim, mesmo ela ouvindo isso, mesmo ela ouvindo do anjo, por que procura entre os mortos aqueles que estão vivos? Jesus ressuscitou. Mesmo ela ouvindo isso, mas ela retorna correndo, sai desesperadamente e vai até a congregação, até a casa onde o povo, os discípulos estavam reunidos, e ali ela fala o que aconteceu.
ela cita para aqueles discípulos o que ela tinha visto, o que aconteceu naquele momento, o acontecimento. Só, irmãos, que a Bíblia diz que alguns dos discípulos disseram que as mulheres estavam vendo coisa. Essa mulher está vendo alguma coisa. Essas mulheres estão com um problema. Talvez está sofrendo alguma coisa no psicológico. Talvez viu alguma coisa. E a Bíblia diz que Pedro, imediatamente, ele sai correndo e vai até o túmulo. Quando chega lá, ele tocou apenas os aventais. Alguns historiadores dizem que quando chegaram ao túmulo de Jesus, encontraram lá o lenço, só que o lenço estava, me ajudem, dobrado. Aquele lenço, aquele avental que colocou na cabeça de Jesus, cobrindo o rosto de Jesus, se encontrava dobrado. E os judeus tinham uma tradição antigamente, que quando o Senhor estava sentado na sua mesa, e os servos estavam servindo, quando o Senhor se levantava da mesa e dobrava o lenço, e deixava dobradinho em cima da mesa, esse era um sinal de que ele iria, mas voltaria. Ele estaria dizendo o seguinte para o servo, não precisava nem abrir a boca e falar. Ele estaria dando um sinal dizendo, eu vou ali, talvez no banheiro, ou talvez ali fora tomar um ar, mas voltarei para terminar a refeição. E se o seu Senhor pegasse o lenço e jogasse em cima da mesa, sem dobrar, ele estaria dizendo, pronto, pode retirar a mesa que eu não voltarei mais, estou satisfeito. Os irmãos entenderam aí? Os judeus, alguns historiadores dizem que aquele lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado. Então Jesus estava dizendo o seguinte, eu morri, mas ressuscitei. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aleluia! E a Bíblia diz que quando Pedro chegou, que encontrou apenas os aventais, Pedro volta correndo e anuncia aos discípulos que estavam naquela casa o que ele tinha visto também. Só que a história que nós estamos lendo é essa história, mas nós estamos falando dos dois discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia diz que depois já estava quase a tarde, quase a noite. A Bíblia diz que dois daqueles discípulos, eles seguem de Jerusalém para Emaús. É aproximadamente 11 quilômetros. Seria a distância de você ir daqui até a Palestina. Daqui a Palestina é perto, irmãos? Dá para ir andando? Se nós sairmos daqui, nós chegamos lá que hora? Umas 10 horas da noite, umas 11 da noite, mais ou menos por aí. Seria mais ou menos umas 3 horas de viagem, andando, ou mais. A Bíblia diz que depois já estava perto da noite, quando dois daqueles discípulos que moravam em Emaús, eles saíram de Jerusalém, que é 11 quilômetros andando. Eles saíram dali com o coração triste, mesmo eles tendo ouvido de Jesus. Jesus falando, é necessário que o Filho do Homem venha passar por esse sofrimento, é necessário que o Filho do Homem venha padecer, é necessário que o Filho do Homem venha ser morto, mas creia que no terceiro dia ele ressuscitará. Mesmo tendo visto e ouvido Jesus falar tudo isso, mesmo tendo ouvido os ensinamentos das Sagradas Escrituras, que tudo falava, tudo apontava para Jesus, tudo explicava o processo que Jesus ia passar, mas mesmo assim, o discípulo se encontrava onde? Na tristeza. Mesmo assim, aqueles discípulos se encontravam de luto. Se passaram um dia, se passaram 2 dias, se passaram 3 dias, e eles tristes. Chegou o terceiro dia, eles foram no túmulo, viram o túmulo vazio, a pedra removida, mas eles continuaram
triste. Trazendo isso aqui para o nosso dia de hoje, nós podemos, irmãos, entender o seguinte: a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada. Os profetas mirim, eu vou dizer assim, os profetas pequenos que estão aí dizendo Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e muitas pessoas estão entrando no ouvido e saindo pelo outro. Muitas pessoas não estão acreditando. Aleluia, Jesus disse que assim como um relâmpago ele sai do ocidente e se põe no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Será no abrir e fechar do olho. Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. As profecias citadas pelo próprio Jesus estão se cumprindo. E muitas pessoas estão brincando. E muitas pessoas estão ainda no será. Será mesmo? Será mesmo? As profecias, Jesus mesmo, ele vai citar aqui a respeito da profecia. Glória a Deus. Mas o discípulo, até esse ponto, irmãos, eles estavam ainda sem crer profundamente na ressurreição. Até aquele momento, o discípulo ainda estava vacilando. Não estava com aquela fé dentro de si, com confirmação, com convicção de que Jesus realmente iria ressuscitar. Mesmo visitando o túmulo e sabendo que o túmulo estava vazio, mesmo ouvindo as mulheres falar que 2 anjos apareceram até ela e disseram: porque procura entre os mortos aquele que vive. Mas mesmo assim eles não acreditavam, não estavam acreditando que Jesus estava ressuscitado. Mas vamos para os 2 varões, os 2 discípulos de Emaús. A Bíblia diz que quando chegou a noite eles desceram, assim que o sol estava se pondo. Ou talvez ele desceu mais cedo e a noite pegou na estrada. Eles iam descendo e de repente ele encontra um varão que ia descendo para Emaús também. E o varão que ia descendo para Emaús, que era Jesus Cristo, chegou até ele e falaram: o que vocês vêm conversando? De que vocês falam? Observe, irmão, o próprio Jesus perguntando para os 2 discípulos que ia descendo para Emaús. O próprio Jesus fala para ele: vocês vêm falando de que assunto? Ele chega para Jesus e diz: oxe, por acaso você é o único em Jerusalém que não conhece, que não sabe o que aconteceu? O nosso mestre é aquele qual tem palavras lindas, palavras de poderes. O nosso mestre, ele foi morto, ele foi entregue na mão das autoridades, das nossas autoridades. Ele foi entregue na mão dos próprios sacerdotes e ele foi crucificado. Você não sabe disso? E Jesus desce conversando com eles. E eles sem saber que era Jesus. Jesus olha para eles e pergunta o seguinte. Aleluia. Jesus olha para ele e pergunta o seguinte: como vocês são insensatos e demoram de crer em tudo que os profetas disseram. Olha o que Jesus fala para eles. Como vocês são tão insensatos e demoram de crer no que os profetas falaram. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: por que vocês demoram tanto de crer assim? Eu estava no meio de vocês falando o tempo todo. Os profetas que vieram antes de mim falaram ao meu respeito. Os profetas que vieram antes de mim falaram tanto que o Filho do Homem seria necessário padecer, seria necessário dar a sua vida, seria necessário se entregar por amor de vocês, e até agora vocês não creram ainda. Por que está demorando tanto assim de crer? E mesmo assim, os 2 discípulos não estão nem aí. Estava triste. E descendo, caminhando ao lado de Jesus, sem saber que era Jesus. Não caiu a ficha ainda que era Jesus que estava ao lado dele,
a respeito da profecia. Sabe o que eu quero dizer para a igreja nesta noite? Não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Não ouça a voz de Deus achando que é a voz do homem, e não ouça a voz do homem achando que é a voz de Deus. O discípulo estava conversando com alguém que agora não era simplesmente conhecido como filho de Maria. Não. O discípulo estava descendo para Emaús conversando. Não foi apenas com alguém que o povo conhecia como filho de Maria. Não. O discípulo estava agora falando a respeito do ressurreto. Aquele que ressuscitou. O Filho de Deus. O Deus encarnado. Aquele qual morreu, mas venceu a morte. Por quê? Porque nele não havia pecado. Porque nele não tinha nenhuma mancha. Foi um cordeiro limpo, um cordeiro purificado. Aleluia! Mas mesmo assim, os discípulos não tinham percebido que era o próprio Jesus. Irmão, eu não posso entrar aqui agora julgando os discípulos, aqueles dois discípulos. É necessário que nós venhamos entender isso. A Bíblia diz que os olhos deles, que os entendimentos deles não se abriram. Até por um momento. Eu não posso afirmar aqui e dizer para vocês que eles estavam desapercebidos. Eu não posso dizer para vocês, os dois discípulos foram tão tolos que não conheceram Jesus. Eu não posso falar isso, porque talvez foi o próprio Deus que não permitiu, até naquele momento, que eles viessem perceber que era Jesus. Até porque eles não estavam falando com um homem comum. Ele não estava falando com um homem qualquer. Ele estava falando com o ressurreto, o próprio Deus. Então eu acredito, se Jesus abrisse a boca, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há em Jesus Cristo, eu acredito que Jesus falasse assim: sou eu. Sou eu. Aconteceria a mesma coisa que aconteceu hoje. Quando os soldados entraram para prender Jesus, que Jesus disse assim: a quem procura? E eles falaram: a Jesus de Nazaré. Quando Jesus disse: sou eu, a Bíblia diz que todos caíram por terra. Essa palavra, quando Jesus abre a boca e diz: eu sou eu, só isso, irmão, é o suficiente de mover qualquer rocha do lugar. Quando Jesus abre a boca e diz assim: eu sou eu, é o suficiente para o inferno tremer. É o suficiente para os demônios se calar. Não há ser que resista, porque no nome de Jesus há poder sobre a terra, sobre o céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar. Então eu creio, eu acredito, a Bíblia não cita, mas eu acredito que possa ser que foi o próprio Deus que não permitiu que os discípulos viessem perceber que era Jesus que estava caminhando ali lado a lado com ele. Verdade, Deus. A Bíblia diz que eles caminharam. Jesus falou das profecias, falou dos profetas, e chegaram na sua aldeia, em Emaús. A Bíblia diz que quando chegou na casa, na direção da casa dos dois discípulos, a Bíblia não cita os dois nomes do discípulo, apenas cita um nome. O outro discípulo não cita qual foi. A Bíblia diz que quando chegou na direção da casa daqueles dois discípulos, Jesus passou diretamente. Os dois discípulos pararam e falaram: já é tarde à noite, já é tarde, o sol já está se pondo. Entra, fica conosco. É perigoso que tu caminhe por essa estrada. A Bíblia diz que Jesus entrou. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, que eu vou finalizar aqui. A Bíblia diz que Jesus aceitou o convite dos dois discípulos. Entrou na casa deles. Talvez ali poderia ser um casal.
A Bíblia não diz que era dois homens, também não diz que era um homem ou uma mulher, mas pode ser que seja um casal, o marido e a esposa. A Bíblia diz que Jesus aceitou o convite, entrou naquela casa, sentou na mesa, e quando Jesus sentou na mesa para fazer a refeição juntamente com eles, até aí, irmãos, eles não tinham percebido que era Jesus. Presta atenção nisso aqui. Até aí ele não tinha percebido que era Jesus. Caminhou ao lado, mas não sabia que era Jesus. Convidou para entrar, mas não sabia que era Jesus. Sentou à mesa, mas não sabia que era Jesus. Mas a Bíblia diz, essa parte, irmãos, toda a parte do texto é interessante, mas essa parte é interessante também, me chamou a atenção. A Bíblia diz que quando Jesus pega o pão, é o que ele faz? Deu graças a Deus primeiro. Quem lembra da última ceia? Quem lembra, antes de Jesus subir para o Getsemane, ele preparou a última ceia. Foi o que ele fez com o pão? Deu graças a Deus. Partiu o pão entre eles. Mas antes disso ele deu graça. Quem lembra da multiplicação dos pães? Aonde tinha 2.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi o que Jesus fez com aqueles 2 pãozinhos? Deu graças a Deus. Antes da multiplicação, Jesus levantou o pão e deu graça. Antes da última ceia, Jesus levantou o pão e deu graça. Agora, depois que ele aceita o convite daqueles 2 discípulos, ele pega o pão, levanta o pão e deu graças a Deus e repartiu entre eles. A Bíblia diz que nesse momento os olhos daqueles 2 discípulos se abriram. Aleluia, Jesus. E agora ele reconheceu que era Jesus. E quando ele reconhece que é Jesus, ele pergunta um para o outro dizendo: não ardia em nosso coração quando ele vinha falando da palavra? Não ardia em nosso coração quando ele vinha falando de si mesmo, quando ele vinha falando das profecias? Aleluia. E aí ele reconhece que foi o próprio Jesus que veio ao lado deles, entraram com eles, sentou na mesa com ele. E quando ele percebe, a Bíblia diz que Jesus desaparece. Eu quero explicar isso aqui rapidinho para os irmãos. Por que Jesus desapareceu naquele momento? A momento algum, antes de Jesus morrer e ressuscitar na Bíblia, você vai ver Jesus desaparecendo do nada. Você não vai ver isso. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, você não vai ver Jesus estar no meio do discípulo e de repente o discípulo: cadê Jesus? Desapareceu. Mas agora, depois que ele morreu, ressuscitou, você vai ver que Jesus, ele agora estava no meio daqueles 2 discípulos. E quando o discípulo percebe que agora que é ele, que a visão do discípulo se abre, é o que ele faz? Desapareceu. A Bíblia diz que depois que Jesus morre e ressuscita, o discípulo estava preso em uma casa, talvez com medo. Mas quem entra sem abrir a porta? Jesus. Por que, irmão Márcio? Jesus agora, depois que morreu e ressuscitou, ele pode entrar, atravessar a parede, ele pode estar no meio, sumir, desaparecer. A Bíblia diz, o salmista diz, no Salmo, me ajuda, irmão, 139, né? Jesus é onisciente, onipotente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar aqui, ele pode estar do outro lado da parede. Ele pode estar do outro lado da parede, ele pode estar debaixo da terra. Ele pode estar no céu, ele pode estar dentro da atmosfera. Ele pode estar dentro de uma rocha, ele pode estar dentro de uma parede, ele pode aparecer dentro de um buraco, ele pode aparecer no fundo do oceano, ele pode estar agora dentro do fogo, assim como ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele pode estar aonde existir lugar. Amém, irmãos? Ele morreu e ressuscitou. Mas quando ele ressuscita, ele desce no inferno, toma a chave do abismo e diz que quem manda agora sou eu. Porque o meu Pai, ele me deu autoridade
autoridade sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra. Então quem manda agora sou eu. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, para finalizar, a Bíblia diz que aqueles 2 discípulos, quando ele abriu os olhos, que ele percebeu que foi Jesus, irmãos, que chegou agora cansado, 11 quilômetros de distância de Jerusalém para Emaús, agora ele se levanta e diz: vamos voltar de novo. Você faria isso? E sair agora, sair 4 horas da tarde para a Palestina andando, chega na Palestina 6:30 da noite, de repente você recebe a notícia, você sentou, antes de você jantar, você levanta, não, tem que voltar para a Santa Igreja agora para avisar que Jesus está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que voltar para avisar para os meus irmãos que Jesus está vivo. Você faria isso? O que faria? Os 2 discípulos ele fez. Os 2 discípulos, eles sentaram antes deles descansar, antes do sangue esfriar na veia. Eles levantam e digam: vamos correndo avisar aos nossos irmãos que o nosso Senhor Jesus está vivo e que Ele esteve entre nós e que Ele vive para sempre, assim como Ele prometeu que Ele morreria, mas ressuscitaria. Nós vamos falar, e a Bíblia diz que eles voltaram. A Bíblia não cita como foi que eles voltaram, mas eu acredito que eles voltaram correndo, irmãos. O cansaço veio, mas ele não estou nem aí, eu vou chegar logo em Jerusalém para avisar que Jesus está vivo. Quando ele bate na porta, que ele entra, alguém chega para eles e diz assim: ó, Jesus já apareceu para João. Jesus já apareceu. Nós já sabemos que Jesus está vivo. Ele poderia dizer assim: ó, se eu soubesse que tinha vindo correndo, mas ele não disse não, ele se alegrou. Ele poderia dizer assim: se eu soubesse que não tinha vindo desesperado, mas ele nem isso pensou. Eles se alegraram juntamente com os outros discípulos que estavam ali, esperando por essa resposta. Eu finalizo aqui te dizendo: não duvide. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para a frieza entrar no teu coração de que Jesus está voltando. Mas não duvide. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para você desacreditar na promessa de Deus. Mas não duvide. O inimigo das nossas almas vai lutar para te tirar da presença. Mas não saia. Sabe por quê? Porque eu dormi, nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Fica de pé, vamos agradecer a nosso Deus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida de cada irmão que aqui se encontra, pela vida do povo que está nos assistindo na live. Deus abençoe você e sua casa. Deixe a palavra de Deus entrar na tua casa, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te damos graça por tudo. Obrigado pela vida do teu povo que aqui vieram. Obrigado, Espírito Santo, por aqueles que estão nos assistindo, meu Pai. Meu Deus, que a tua palavra venha entrar no coração deles, que eles venham, meu Senhor, entender que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é a luz da nossa vida. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Deus, que a tua palavra ela venha, meu Pai, arder no nosso coração, que a tua palavra venha nos confrontar, meu Pai, no momento em que nós estivermos fora da linha. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, faz com que ela venha entrar dentro de nós e gerar frutos de arrependimento. Ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nos leva debaixo da tua potente mão até os nossos lares, nos dê uma semana de paz, nos dê uma noite abençoada, meu Deus. Ó Deus, nós oramos pelo mês de agosto, meu Deus. Pai, muitos digam que é o mês do atraso. Pai, muitos dizem que é o mês do atraso da vida, mas não é não. Porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Nós profetizamos, meu Pai, na nossa vida. Nós profetizamos na nossa família que esse mês de agosto será um mês de paz, será um mês de vitória, será um mês de conquista. Em nome do teu Filho amado Jesus.
Jesus, que todo atraso bate em retirada, que todas as palavras de maldição venham a ser repreendida, e que a nossa família venha estar nos pés do Senhor, e que a nossa família venha ser liberta pelo poder da tua palavra. Ó Deus, guarda essa cidade, protege, meu Senhor, visita cada familiares, toma em tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, e os que creem, diga amém. Faça assim com tuas mãos. Algum aviso, Alice? Aleluia. Vamos orar pelo Miguel, irmãos, que amanhã vai estar fazendo a cirurgia. Amém? Vamos orar para que o Senhor Jesus esteja dando sustento que ele precisa. Amém? Quem vai orar? Pode ser uma oração rápida, mas objetiva. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelo Miguel, que está livre para internado, e amanhã vai fazer essa cirurgia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos que a ciência precisa do Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que todos nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que a medicina precisa e necessita de Ti. Então estenda as tuas mãos, ó poderoso de Israel. Ó Deus, entra com a tua providência. Ó Deus, que aquela enfermidade não venha ser para a morte, mas que venha ser para a glória do teu santo nome. Nós oramos na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, os que creem, diga amém. Irmãos, nós recebemos um convite aqui da Igreja Evangélica Batista Missionária Nova Esperança, aqui atrás do Papa, com o pastor Sérgio e a sua esposa missionária Cláudia Santana. Quinto aniversário do ciclo de oração. Tema: poder da concordância. Poder da concordância transitória. Será nos dias 19, 20 de agosto e 21 de agosto, a partir das 18 horas. 19 e 20 está dia de quê? Vai ser 3 dias, né? Então com certeza vai ser sexta, sábado e domingo. No sábado, se os irmãos quiserem ir, tá bom? Estão todos liberados na bênção para nós ir. Amém, irmãos? Nós temos que estar unidos. Porque o Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam. Faça assim com tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que da divina consolações do divino Espírito Santo de Deus venha estar contigo, com a tua família, hoje, sempre, e aquele que crê, diga amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Amanhã tem ciclo de oração. Venha orar pela sua família e pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal da live aí. Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Tá bom? Sexta-feira nós temos mais live. Tá bom, irmãos? Sexta-feira nós temos mais live, tá certo? Deus abençoe você que nos acompanhou aí. Em nome do teu Filho amado Jesus. Em nome do Filho amado do nosso Deus, Jesus Cristo. Tá certo? Terça-feira nós temos uma live no Instagram. Aqueles que quiserem nos acompanhar, nos acompanha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.